Oi, gente, aqui é a Milena e eu tô na fila do RU no dia 11 de julho para perguntar para os alunos da Universidade Federal de Berlândia o que eles acham sobre as compras. Se eles acham que as compras são motivadas pela razão ou pelo coração. Vamos lá? Qual que é o nome de vocês? É Yasmin. E você? Stephanie. Vocês são de qual curso? Eu faço letras. História. Gente, vocês acham que as nossas compras são decididas pelo nosso cérebro ou pelo nosso coração? Depende. Acho que depende, mas eu acredito que seja mais pelo coração. E você? Eu acho que é um pouco dos dois. Aí depende de qual produto que você está comprando, eu acho. Qual produto que vocês acham que é pelo cérebro e qual pelo coração? Pelo coração, acho que é comida. Acho que pelo cérebro é... Por exemplo, se eu vou comprar coisa pra minha casa, produto de limpeza, presente pros outros também, acho que é um pouco racional, mas a cabeça. Seu nome? Antônio. Antônio, e você faz faculdade de quê? Biologia. Biologia. Antônio, você acha que as nossas compras são decididas pelo cérebro ou pelo coração? Pelas grandes empresas que colocam propaganda. E elas influenciam qual parte do nosso corpo? O nosso coração, as nossas emoções, ou a gente decide racionalmente? Eu acho que as emoções. As emoções. E o que você acha que te faz, que te convence a comprar uma coisa? Ai, a qualidade e a reputação, a fama que ela tem. Qual é o nome de vocês? Stephanie Batista. Giovanni. Qual curso vocês fazem? Direito. E vocês acham que as nossas compras, as compras de vocês, são decididas pelas emoções ou pela razão? Pelo coração ou pelo cérebro? Grande parte pela emoção. Sim, totalmente pela emoção. Quando você é compulsivo, você olha e fala, nossa, eu quero. Às vezes é motivado pela razão, mas eu tento ponderar. Fala uma coisa que vocês compraram pelo coração e uma pela razão. Brigadeiro hoje. Pelo coração? Pelo coração. Pela razão. Nada. Eu comprei essa camiseta, sei lá, tem uma semana pela super emoção. Tipo, vou comprar. E pela razão... Pela razão eu estou quase entrando na academia, seria uma compra. Ah, justo. E você? Sim. É, tipo, natação que eu vou contratar. Provavelmente vai ser pela razão. De ficar assim, não, vou ser uma gostosa. Obrigada, gente. Nada. A neurociência é o campo que estuda o sistema nervoso formado pelo cérebro, medula espinhal e os nervos periféricos. Os neurocientistas investigam os comandos, as alterações e manifestações cerebrais. Milena, agora vem a parte que me deixou muito curiosa. Você sabia que essa área tem influenciado as empresas? Oi, Laura. Eu ouvi falar sobre isso em uma palestra que foi promovida pela Faculdade de Gestão e Negócios esses dias pela Universidade Federal de Berlândia, né? A FAGEM da UFO. Eu fiquei muito instigada. Daí eu pensei da gente abordar esse tema hoje aqui no podcast. Então eu procurei mais sobre a neurociência aplicada aos negócios, mas ainda tenho muitas dúvidas sobre o assunto, sabe? É por isso que nós, do Ciência ao Pé do Ouvido, convidamos hoje o Eduardo Aranda, mestre em administração pela Universidade Federal de Berlândia, a UFO. Ele é um especialista em economia, professor de neuroeconomia e economia comportamental. Ele também foi palestrante desse evento que eu falei. Eu também estava presente nessa palestra, Milena, e eu já estou bastante animada para conhecer mais sobre neurociência. E eu também tenho algumas perguntas para o Eduardo, então convidamos você, ouvinte, a ficar conosco até o final do episódio e também, conhecer mais sobre o tema. Eu sou a Laura Justino, estudante de jornalismo e estagiária na Divisão de Divulgação Científica da UFO, e hoje estou aqui com a minha colega de turma, a Milena. Olá, ao pé do ouvido! Eu sou a Milena Félix, estudante de jornalismo e estagiária na Diretoria de Comunicação Social da UFO. Nós já estivemos aqui em outros episódios, né, Laura? E hoje voltamos com o tema neurociência aplicada a negócios. Isso, Milena. Já estivemos aqui em outras ocasiões. E o Ciência ao Pé do Ouvido também já falou sobre economia no episódio 8, lá da primeira temporada, quando lançaram a nota de R$200. E esse episódio me fez perceber como a economia está perto de nós nos assuntos cotidianos. Sim, às vezes a gente fica achando a economia um assunto super chato, né, Laura? Mas, na verdade, ele é super importante e diz respeito sobre coisas que importam muito pra gente. E também tem o episódio 41,
que fala sobre a parceria entre a ciência e o empreendedorismo. Bom, são muitos conteúdos, então fica a dica para você ouvir depois, hein? E Laura, bora chamar o Eduardo? Bora lá! Professor Eduardo, muito obrigada por sua presença aqui no Ciência ao Pé do Ouvido. Eduardo, seja muito bem-vindo a esse episódio. Bom dia, Milena. Bom dia, Laura. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para participar desse podcast da Ciência ao Pé do Ouvido. Nós contamos no início do episódio que você é mestre em administração e é especialista em economia, e professor de neuroeconomia e economia comportamental. Conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória como estudante, professor e pesquisador. Obrigado pela pergunta, Laura. Então, posso dizer que eu sempre gostei de estudar. Sempre gostei de estudar sobre tudo, sempre fui muito curioso. Sempre quis entender como que funcionavam as coisas. Sempre gostava de estar em grupo de amigos, do futebol, enfim, onde tinha gente, eu gostava de estar junto. E com isso, pelo relacionamento que nós tínhamos junto com essas pessoas, surgem várias dúvidas. Por que as pessoas fazem as coisas de determinada maneira, Por que eu gosto de usar uma frase nas palestras? Por que fazemos o que fazemos mesmo quando não gostaríamos de tê-lo feito? Então, por que às vezes nós fazemos coisas que vão contra o que nós mesmos temos como objetivo, sabe? Essas instigações, essa forma de pensar que fez eu começar a estudar. A minha graduação em administração pela Universidade Federal do Pampa, no Rio Grande do Sul. Fiz minha primeira especialização em economia, economia brasileira para negócios, na Universidade de São Paulo. Foi quando eu conheci em paralelo neuromarketing, neurociência aplicada a negócios, e com essa motivação comecei a estudar economia comportamental. Até na época eu fiz meu trabalho de TCC, foi sobre o comportamento humano, sobre a ótica de como que nós nos relacionamos com o dinheiro. Então, por que quando o dinheiro vem fácil, ele vai fácil, Por que nós damos menos valor ao recurso, dependendo da forma como nós obtemos ele? Depois disso, tive a oportunidade de fazer aqui na FAGEM um mestrado cujo tema foi sobre o Omnichannel, ou seja, o comportamento do consumidor nesses diversos canais que nós temos hoje, Isso antes da pandemia. Então, antes da pandemia, nós já tínhamos ali essa questão da pessoa estar na loja física, pesquisando o concorrente no celular, ou no celular pesquisando os valores, ou como testar um produto, um serviço na loja física. Eu tentei fazer um bem bolado, sabe? Desse nosso comportamento e como que a gente pode tentar compreender melhor as nossas decisões, vamos dizer assim, seja no âmbito de consumo, seja no âmbito pessoal. Bom, e para começar um pouquinho o assunto do nosso podcast, eu queria que você contasse pra gente o que afinal de contas é a neurociência. E o que ela tem a ver com negócios, com economia, com dinheiro. Então, se eu vou pegar, Milena, a questão da neurociência, é um campo, é uma grande área de estudo, que é dividida em 5 grandes áreas, tá? 5 grandes grupos. Vai para a neurociência molecular, celular, sistêmica, comportamental e cognitiva. Quando a gente fala para negócios, a gente fica no foco principalmente da neurociência comportamental e cognitiva. Ou seja, nós queremos estudar e identificar como que são os nossos comportamentos e quais são as motivações para eles, principalmente no ambiente biológico. Então, o que nos motiva de fato? Por que nós reagimos de determinada maneira, dependendo do tipo de ambiente ao qual nós estamos inseridos? Então, hoje existem diversas pesquisas, principalmente a partir da década de 90, onde, utilizando equipamentos neurocientíficos, principalmente utilizando a teoria dos jogos, tentaram identificar como que nós decidimos as motivações que nós temos a determinados estímulos. Ou seja, acontece A, reagimos de tal maneira. Acontece B, reagimos de tal outra. Claro que não existe uma resposta 100% correta para todo mundo, porque cada pessoa tem suas crenças, tem seus objetivos, tem suas culturas, ou seja, tem vários outros aspectos que acabam influenciando a decisão de uma pessoa. Mas, quando a gente vai para o campo da neurociência, nós temos um pouco mais de subsídio para encontrar padrões comportamentais. Então, a gente sabe quando a pessoa está feliz ou está triste. Só que nem sempre nós sabemos o que motiva a pessoa a estar feliz,
o que motiva estar triste. Aí tem vários outros fatores que nós devemos considerar. Aí quando você me pergunta, Eduardo, e o que tem a ver isso com o negócio? Quando nós fazemos negócios, nós fazemos com pessoas. Então, compreendendo como que as outras pessoas reagem, como essas outras pessoas se comportam, nós podemos inferir comportamentos. Até na nossa forma de nós nos posicionarmos perante essas pessoas. Quando a gente fala de negociação, não existe negociação sem o aspecto da confiança. Então, qualquer pessoa no atendimento, numa negociação, seja na compra digital, uma compra física, presencial, se não existe a figura da confiança, não há negócio. Então, compreendendo mais como comportamento e como que as outras pessoas reagem e agem, nós podemos pensar em como nós podemos ter um comportamento, uma atitude, uma postura para gerar confiança com aquela outra pessoa que nós estamos buscando ali fazer um negócio ou dar um bom atendimento. Interessante isso. E uma frase que você disse durante a palestra da FAGEM é que o cérebro é o principal cliente do vendedor. Você poderia explicar isso um pouco? Então, Laura, tem bastante a ver até com a resposta anterior, né? Que toda venda acontece entre dois seres, entre duas pessoas, né? Então, essa outra pessoa tem suas crenças, tem suas ambições, tem emoções. Então, precisamos aprender como nos comunicar de maneira mais assertiva. Então, quando eu falo com o cérebro, não é uma analogia. A gente tem que aprender como que aquele outro cérebro se porta naquele ambiente que nós estamos proporcionando aquele momento de negociação. Eu fiquei com uma dúvida enquanto você estava falando. Qual que é a diferença da neurociência, nesse caso, para a psicologia? Por que a gente não está usando a psicologia para entender negócios? Dá para usar ambos, tá? Podemos usar ambos. Só que, na verdade, são pontos de vista diferentes por conta da base epistemológica diferente. A biologia, né, ela vem das ciências sociais, então tem toda a questão da psicologia positiva, que traz muitas informações muito importantes que podemos sim utilizar no nosso comportamento do dia a dia, para compreender melhor as pessoas. Enquanto a neurociência, ela nos traz um viés biológico. Então, é como nós, como seres humanos que somos, reagimos e nos portamos ao meio, ou seja, reações inatas ao nosso próprio organismo. Vou te dar um exemplo bem simples. Tu bateu a pontinha do dedinho na mesa agora. Você até poderia estar feliz, mas na hora que você bateu a pontinha do dedinho, já era. Vem aquela dor, todo o teu sistema nervoso responde e você tem uma alteração fisiológica que acaba mudando e impactando a forma como você decide. Quando eu dou aula de neuroeconomia e economia comportamental, eu faço a seguinte analogia, tá? Como são ciências novas, elas não têm ainda um conceito único, tá? Então, tu vai encontrar diversos autores que falam sobre o conceito de neuroeconomia e cada um vão utilizando bases diferentes de acordo com o campo de estudo ou da linha de estudo da universidade que eles estão atuando. E enquanto economia comportamental também, porque é um campo bastante novo, bastante recente. Mas qual que é a interpretação que eu e o Eduardo sempre falo nas aulas? Vamos imaginar que a neuroeconomia é tudo o que acontece antes do comportamento. A gente estuda a motivação do indivíduo. Porque tem os aparelhos neurocientíficos, a gente tem alguns aparelhos que já nos demonstram que 2 a 3 segundos antes, em torno de 2 a 3 segundos antes de decidirmos, o nosso cérebro já decidiu. Então, antes de nós decidirmos, o nosso cérebro já decidiu. Alguns experimentos nos trazem isso. Só que quando a gente fala em psicologia, ciências comportamentais, economia comportamental, eles nos dão outros arcabouços de ferramentas e instrumentos para também compreender o comportamento. Só que após o comportamento ser realizado. Então você cria um cenário, você cria um jogo, você cria uma dinâmica, onde há um teste, e a partir do resultado você faz inferências comportamentais para identificar quais foram os vieses, quais foram as heurísticas, o que aconteceu para que as pessoas tivessem tido aquela decisão. Então, o que eu posso dizer? Neuroeconomia é antes do comportamento, nossa reação biológica, fisiológica, nossas motivações, e economia comportamental é o pós-comportamento. Então, são campos que eles convergem para juntos se unirem para compreendermos melhor o nosso comportamento. Consegui responder a sua pergunta? Sim, foi muito interessante. E eu fiquei com a dúvida, então, já que tem todos esses processos cognitivos e mentais antes mesmo da decisão, como que o marketing pode usar esses artifícios, esse conhecimento do funcionamento do nosso cérebro para favorecer as vendas? Perfeito, Milena.
Existem vários mecanismos, várias formas, né? Obviamente, da gente trabalhar. Depende muito também do nicho de mercado, depende do que você está oferecendo. Uma coisa que eu sempre comento com os alunos é que tipo de emoção está atrelada ao produto e o serviço que você oferece. Então, se você souber o tipo de emoção que motiva a pessoa a adquirir o teu produto e o teu serviço, a tua comunicação tem que instigar esse tipo de emoção. Se a pessoa precisa estar triste, se ela precisa estar nervosa, se ela precisa estar feliz, dependendo do tipo de produto que você vai oferecer, é o tipo de emoção que você tem que causar naquela pessoa para que ela possa comprar seu produto, seu serviço. Então, depende, obviamente, desses aspectos. Mas, em linhas gerais, o que eu poderia falar para fazer uma comunicação assertiva, assim, que possa gerar pelo menos um rapport inicial, gerar a atenção da pessoa numa comunicação? Trabalharia muito o rosto nas comunicações, que pessoas gostam de pessoas, né? Então, quando nós vemos rostos, é a coisa mais importante que tem nas nossas vidas. Já aconteceu de você ver um carro e parece que ele tem um rostinho familiar? Carro, frente de caminhão, você tá na estrada e vê o caminhão, parece que é bonitinho, parece que tem um rostinho, tu vê os faróis, parece os olhos. Mas eu quero dizer o seguinte, o rosto é muito importante. Por que o rosto é muito importante? Por questão de sobrevivência. Imagina o seguinte, você acabou de nascer, ficou lá 9 meses dentro do útero, lá no ventre da sua mãe. Quando você sai para o mundo, a nossa natureza ela é tão perfeita que ela faz com que no momento que você olhe para sua mãe tenha uma descarga muito grande de ocitocina. Porque é muito importante nos primeiros segundos da sua existência identificar qual que é o rosto da sua mãe. Porque toda vez que tu for chorar, tu precisar de algo, é a ela que você vai recorrer. Tem um experimento, que agora minha memória me trai, de um pesquisador, que ele fez a seguinte atividade. Tinha um patos, ele queria saber se no momento que o patinho nascesse, se tirasse a figura da mãe e colocasse outro animal, se o patinho ele acreditaria que aquele outro animal seria sua mãe. Aí ele colocou um cachorro. Aí quando os patinhos nasceram, eles começaram a seguir o cachorro para tudo que é lugar, achando que ela era a mãe deles. Porque foi a figura que eles identificaram no momento que eles nasceram. Isso é uma reação inata, entendeu? Então teve aquela descarga de ocitocina, aconteceu todas essas coisas, e ele identificou isso e achou que aquele animal era a mãe deles. Então para nós é muito importante essa figura do rosto por uma questão de sobrevivência, uma questão antropológica, biológica, enfim, tem vários estudos de campos diferentes que nos trazem isso. Mas ainda para a pergunta sua, do marketing, trabalharia contraste também. O que é contraste? É mostrar para as pessoas a diferença do que eu entrego do que ela precisa. O antes e o depois. Claro que dependendo do segmento, às vezes por questão de legislação não dá para fazer. Mas se puder trabalhar o contraste, trabalhe. Tangibilizar para o cliente o resultado daquilo e o belo vende, tá? Ok. Então tente caprichar. E a gente estava aqui falando sobre rostos. Essa mania da gente de ver rostos tem um nome e chama pareidolia. Pareidolia é o nome para quando a gente vê rostos nas coisas. E falando também sobre pessoas, vendedores, o vendedor tem que ser uma pessoa fácil de fazer negócio. E eu, pelo menos, eu adoro comprar, né? Mas nem sempre eu gosto do vendedor. Quais características o vendedor pode ter para passar confiança? Eu acho que a primeira coisa é que o vendedor tem que deixar a pessoa comprar, né? Porque às vezes o vendedor não deixa a pessoa comprar. Ele faz tanta pergunta para a pessoa, ele às vezes acaba mais atrapalhando do que ajudando. Porque como você disse, todos nós gostamos de comprar. Ou a grande maioria, né? Não generalizando. Mas a grande maioria de nós gosta de comprar. Mas poucos gostam de vendedores. Quando eu fiz a minha dissertação, eu fiz usando o grupo focal sobre o Omnichannel. E no grupo focal, o que é legal dessa metodologia de estudo? Que você deixa as pessoas falarem o que quiserem sem filtro. Aí, então, tem algumas pessoas que elas gostam da figura do vendedor. Mas quando que elas gostam do vendedor? Quando ele é consultor. Então, se eu pudesse dar um auxílio para o vendedor, seja consultor do seu cliente. Seja consultor daquela pessoa. Ou seja, auxilie ela a tirar dúvidas do processo, auxilie ela a tirar dúvidas do que seria o melhor para ela. Foque menos em vender, foque mais em auxiliar aquela pessoa a obter o que ela deseja. Então, muitas pessoas chegam só querendo bater meta. Na verdade, você tem que conversar com o cliente e entender o objetivo do que ele está comprando. Então, se a pessoa vai comprar um sapato, não só mostrar o sapato. Pergunte, qual vai ser o uso do seu sapato? É para o dia a dia? É para uma festa? É para uma palestra?
Vai comprar uma roupa, é pro dia a dia? É para um evento especial? Então são perguntas que mostram que você está se importando com aquela outra pessoa e a partir disso você consegue até direcionar a tua melhor forma de atender, ou seja, está gerando confiança nela. Eu fiquei com uma dúvida enquanto você falava sobre marketing e sobre as estratégias para fazer com que as pessoas comprem mais. Em relação ao ponto de vista legal e ético, é ético utilizar os conhecimentos em neurociência para fazer com que as pessoas comprem? Isso não seria uma forma de manipulação? Muito interessante essa sua pergunta, tá? Já escutei várias vezes isso, da questão da manipulação, da influência, da persuasão. A minha pergunta é, primeiro momento, todos nós estamos sendo persuadidos a todo momento. Então, num bate-papo, numa balada, quando você vai conversar com alguém para paquerar, no dia a dia o professor está persuadindo o aluno para que ele faça essa atividade, para que ele participe, para que ele se dê o seu melhor. Quando a gente fala em marketing, quando a gente fala em vendas, eu lembro de uma palestra que eu fui, que o palestrante ele falou um negócio que eu achei muito interessante, e que eu concordo muito com ele, que é o seguinte. Quando a gente vai vender algo, a gente tenta buscar maneiras de persuadir as pessoas para que elas possam usufruir do nosso produto e do nosso serviço. Qualquer pessoa? Não. Aquela pessoa que efetivamente precisa daquele produto, daquele serviço que ela está buscando. Tá, mas Eduardo, vou manipular? Tu pode até fazer uma venda de um jeito mais utilizando a irracionalidade da pessoa. Mas se o produto for ruim, ela compra uma vez só. Então, não existe manipulação o tempo todo. O produto é ruim, a pessoa ela comprou uma vez, nossa, isso aqui é muito ruim, nunca mais vou comprar de fulano. Então, a gente utiliza os nossos artifícios para vender sim, mas cabe à empresa entregar produto de qualidade, manter o processo. Quando a gente estava falando sobre omnichannel, é assim mesmo a pronúncia? Eu fiquei lembrando de um caso que aconteceu comigo. Eu precisava comprar um celular, eu já tinha escolhido e decidido o modelo, era aquele pronto. Eu pesquisei o valor na loja virtual e era Eu cheguei à loja física da mesma empresa e o preço estava R$300 mais caro. Eu tentei negociar com o vendedor para baixar o preço e ele ganhar a comissão e tudo mais, mas ele respondeu: se tá mais barato no site, compra pelo site. Então eu fui embora, comprei pelo site e estou satisfeita. Você relacionou nessa relação entre loja física e virtual lá na palestra, né, da FAGEM. Na sua dissertação você também discutiu sobre isso. Poderia falar mais um pouco? Então, é muito importante você trazer isso. Ontem, Laura, eu passei por um problema muito similar, tá? Ontem, exatamente ontem. Na compra de um celular também. Então, a diferença entre a loja física e o digital dá em torno de R$500 a diferença. Comprei no digital também. Muitas empresas hoje se dizem omnichannel, mas de fato elas não são omnichannel, elas são multicanais. Qual que é a diferença, né, do multichannel para o omnichannel? O multichannel é quando você tem vários canais. Então você tem um negócio e você vende pelo Instagram, pelo Facebook, pelo teu site, pela loja física, tem representantes comerciais, ou seja, vários pontos de contato com o seu cliente para ofertar o seu produto e seu serviço, mas não necessariamente integrados, que é o teu caso. Ou seja, você viu o mesmo produto, só que em canais diferentes e com valores diferentes. Algumas empresas já estão conseguindo ser omnichannel, mas posso te dizer, eu acho que ainda não existe uma empresa 100% omnichannel aqui no Brasil. Por quê? Nós temos barreiras estruturais e logísticas muito grandes. Então imagina você comprar um produto aqui em Uberlândia e a empresa, o ponto da loja dela está em São Paulo. Ela não vai conseguir ter a mesma competitividade com alguém que vai comprar o mesmo produto no Acre, por exemplo, porque vai ter um custo logístico muito maior. E temos a questão tributária também, que muda imposto de um estado para o outro, de tributação. Então nós temos aqui barreiras estruturais do país que acabam impactando para a omnicalidade das empresas também, tá? Então algumas empresas sim estão buscando ter um atendimento, canais mais integrados, mas ainda estamos em processo. Eu acredito que ao longo dos anos, sim, tendo boas práticas políticas, boas práticas das empresas, a gente vai melhorando nesse processo. Mas sim, hoje poucas empresas são omnichannel de fato. Nossa, essa conversa é muito blow your mind e eu acho que não teria como a gente conversar sobre tudo só em um podcast. Talvez os nossos ouvintes queiram saber mais sobre o assunto. Eu mesmo quero saber mais sobre o assunto. Então, Eduardo, queria saber se você tem alguma indicação
de material para a gente estudar em casa, leitura, ou pode ser também coisa para assistir, talvez a sua própria dissertação de mestrado. Onde que a gente pode saber mais sobre esse assunto tão interessante? Eu vou dar algumas vertentes, tá? Então, para estudar neurociência, você pode ter alguns livros, um deles que eu sempre divulgo, de neuromarketing, do professor Pedro Camargo. É um cara excepcional, ele é meu amigo. Nós temos uma comunidade de neuromarketing juntos. Então, sempre estamos estudando, aprofundando o tema, trazendo outros pesquisadores, sempre focado em negócios. Então, na área de neurociência, eu indico sem dó o professor Pedro Camargo, quem quiser seguir ele também. Da parte do Omnichannel, você pode encontrar o meu artigo na Teoria Prática em Administração, na revista Teoria e Prática em Administração. Aí digita Eduardo Aranda Artigo Omnichannel, ou Eduardo Aranda Omnichannel no Google. Ou se quiser, me manda um direct no meu Instagram ou no meu LinkedIn, que eu passo o link para poder baixar o material por lá também. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é eduardoaranda.oficial. E lembrando que também é possível achar no repositório da UFO, né, a dissertação. Sim, você pode encontrar por lá também. Eduardo, eu adorei a nossa conversa. Muito obrigada pelo seu tempo. Você quer acrescentar alguma coisa para os nossos ouvintes? Eu só quero, em primeiro lugar, agradecer a vocês aqui pelo convite para participar aqui desse podcast. E a vocês que estão nos ouvindo, estudem sempre. Sempre busquem conhecer mais, assistam os outros episódios aqui do podcast, é uma maneira de nós democratizarmos aqui o conhecimento. Tem que sim haver uma busca constante pelo conhecimento. Nós nunca sabemos tudo. E uma coisa que a gente aprende é que quanto mais a gente estuda, mais fica evidenciada a nossa ignorância, né? Então, quanto a gente mais estuda, mais nós vemos que a gente não sabe tanto. Então, busquem sempre se capacitar, busquem estudar, busquem boas fontes e sigam aí nessa trilha. Obrigado novamente aqui pelo convite. Bacana, professor. Muito obrigada. Tudo de bom pra você. E Milena, bora encerrar esse episódio? Ah, não, Laura, eu não quero. Bora. Obrigada, Eduardo, de verdade. Eu adorei essa nossa conversa e eu realmente fiquei muito curiosa. Bom, hoje conhecemos mais sobre como a neurociência impacta o cenário da economia e dos negócios. Laura, o que mais chamou a atenção nesse bate-papo de hoje? Com certeza eu gostei mais de saber a explicação, né, do momento que eu passei, que eu falei sobre eu fui comprar um celular, e eu gostei da explicação do professor, que me ajudou a entender mais como funciona esse universo. E também eu parei para perceber que a gente, quando vai comprar alguma coisa, acaba que a gente é bastante influenciado e a gente nem percebia. E agora eu vou começar a prestar mais atenção nisso. E você, o que você pensa sobre isso? Ai, Laura, a palestra inteira foi muito interessante. Foi tão interessante para mim que não sou muito ligada em questões sobre negócio, sobre marketing, sobre economia. Mas eu fiquei realmente, assim, pensativa, instigada. E eu fiquei ainda pensando sobre aquele conceito de omnichannel, que eu achei super interessante. E fiquei pensando se será que o Brasil um dia vai chegar nesse ponto, né, da gente ter canais de comunicação voltados para o homem. Mas acho que a parte que mais me interessou foi sobre como dá para entender o que o cérebro passa antes da nossa decisão. Isso me marcou bastante, sabe? E aí eu fiquei pensando, tipo, e se a gente sentir tristeza toda vez que vai comprar um hambúrguer? Então as empresas de hambúrguer vão querer que a gente fique triste, né? Ou culpado. Ou culpada, nossa, muito, muito chocante. E você, ouvinte, você gostou da temática de hoje? Ficou com alguma dúvida? Então manda o áudio para o nosso WhatsApp, 9966-2021. 9966-2021. Lembrando que o DDD é 34. Siga e avalie o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma preferida. Estamos no Google Podcasts, no Breaker, Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts. Além disso, também estamos presentes no TikTok, Twitter e nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra na nossa descrição. Então você pode estar pertinho da gente da forma que você quiser. E compartilhe o Ciência ao Pé do Ouvido com seus amigos.
E nos encontramos novamente na semana que vem. Até logo! O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é de Dielen Borges, jornalista e pesquisadora aqui na UFO. A supervisão do roteiro é por conta da jornalista Nayara Chaya. A produção, apresentação e entrevista desse episódio foram feitas por mim, Laura Justino, e por mim, Milena Félix. A comunicação imagética foi feita por Viviane Aiko. A divulgação nas mídias sociais está com Nayara Chaya, Ludmila de Castro e Viviane Aiko. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. Captação de áudio, edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. Convidamos você também a ouvir o UFOcast, o videocast da UFO. Até semana que vem. Ciência ao pé do ouvido.